Agora tá valendo. Boa noite, bem-vindos. Peço desculpas pelo pequeno atraso no início dessa transmissão. Queria agradecer a presença de que estão todos aqui hoje nessa plateia. Agradecer também quem assiste esse programa via internet, pelo site da revista e pelo Facebook. E pelo Conversa Fiada também, me lembro agora o Paulo Henrique Amorim ali na plateia. Dizer que essa é a primeira edição e começa agora o Direto da Redação Especial, que é um programa que integra o novo projeto digital de Carta Capital. Esse realmente é uma edição especial que nem na redação ele está sendo feito. Escolhemos aqui esse teatro, um lugar simpático, acolhedor, o Teatro Comune, localizado na Consolação, na Rua da Consolação, que tem ótimas peças e eu recomendo bastante. Em nome da revista, eu queria agradecer o Augusto Marim, que é o criador e o diretor desse teatro, e queria dizer para ele que a gente espera que este evento aqui hoje seja o início de uma longa e próspera parceria. Nós temos muitos planos de programas audiovisuais e esse espaço aqui é muito interessante para esse projeto. Antes de eu falar um pouco mais da ideia do que é o novo projeto digital da Carta Capital, eu queria chamar ao palco antes a razão disso tudo, né? O criador dessa revista, né? O mais importante jornalista em atividade no Brasil, quiçá no mundo e no universo. Então, por favor, Nino Castro. Opa! Esse microfone funciona? Funciona, está funcionando. É incrível. E perigoso. Porque, de posse de um microfone, eu posso querer cantar Strangers in the Night. Mas os pouparei desse vexame. Eu quero gastar algumas palavras em relação ao jornalismo honesto, que é aquele exatamente que me orgulho de ter praticado. O jornalismo honesto é aquele que se atém à verdade factual de forma absoluta, sem deixar de distinguir entre a exposição dos acontecimentos exatamente como eles se deram, diferenciá-la, esta visão correta de tudo o que acontece, da sua própria opinião. O jornalismo honesto que nós temos praticado é exatamente o exato oposto daquilo que pratica a mídia nativa, a qual se dedica à propaganda. É preciso distinguir entre jornalismo e propaganda. Vejo na plateia alguns rostos conhecidos de gente que também pratica o jornalismo honesto. Praticam em blogs, em sites. Tem um ou outro colunista que tenta manter alguma dignidade. Mas, de um modo geral, a mídia brasileira está entregue a um exército de mentirosos que denigrem a língua, que ofendem diariamente e que, sobretudo, estão pouco interessados na verdade factual. Ao dizer verdade factual, eu penso em Hannah Arendt, que me influenciou muito
nesta linha de pensamento, né? Dizia ela, não há esperança de sobrevivência humana sem homens dispostos a dizer o que acontece. E nós estamos vivendo no Brasil, no momento, um momento de enorme desesperança, desse ponto de vista. A revista Carta Capital, que eu tenho a honra e o prazer de dirigir, porque a prática do jornalismo ainda consegue me deleitar bastante. Ela é certamente uma revista de esquerda, se esquerda quer dizer empenhar-se pela igualdade e contra tudo aquilo que a obsta. Digamos, a ausência de democracia, o neoliberalismo, tudo aquilo que a impede e a cerceia é o alvo da nossa crítica, do nosso ataque e da nossa indignação. Obrigado pelas palmas, que me envaidecem de sobremaneira. Insistam, insistam. Está ótimo. Esse jornalismo não se faz porque existe o Maradona em campo, né? Eu insisto em não me levar tão a sério. O mínimo a sério. Esse jornalismo honesto nasce de um trabalho de equipe. Porque nas redações, eu tive muita sorte na minha vida e dirijo redações desde os meus 26 anos. Nunca voltei à vala comum da redação, sempre fui diretor. E explicarei também isso por quê. Mas sempre existe para trabalhar, para produzir o jornalismo honesto da melhor maneira possível, sempre existe aquele grupo de pessoas que carregam o piano, mas também sabem tocá-lo. Na minha vida, por exemplo, eu poderia citar de imediato Nerlando Beirão, Maurício Dias, Hélio de Almeida, por exemplo, muitos outros, que me ajudaram muito, que contribuíram, às vezes, de forma decisiva, muito mais significativa da minha atuação no caso. Há outro que eu posso citar, que é o Paulo Henrique Amorim, que foi meu companheiro na Veja, e que poderia ter sido meu companheiro a vida inteira. Outro com quem eu tive excelentes momentos ao longo do trabalho, Hélio Campos Melo, que começou me fotografando em episódios épicos. Eu tenho uma foto dele com o Lula em 80. Lula acaba de sair libertado, saiu do seu cativeiro no DOPS, foi para casa, tirou a camisa, sentou-se à mesa, à sombra de um calendário que traz no frontispício uma santa muito bondosa, evidentemente. E conversamos. Eu fumo e ele conversa agitando
a mão sem o dedo mindinho. É uma foto esplêndida. Compete com Caravaggio, diria. Ah, olha aí. O Hélio Campos Melo está presente. Está presente. Muito bem, muito bem. Eram essas palavras que eu queria dizer, mas direi outras agora. Na verdade, eu sou menos qualificado para falar a respeito dessa operação que está sendo lançada hoje. Eu, até hoje, batuco minhas besteiras na minha Olivetti. Não me aproximo do computador, porque com sua bocarra escancarada, ele pode me deglutir. Inexoravelmente. Eu tenho a certeza de que se eu me aproximar demais, ele me engole. E eu sei que ele engoliu milhões, talvez bilhões. Nada disso, serei muito honesto, como o jornalismo que pratico, nada disso contribui para a evolução humana. Nada disso para a cultura da nossa língua e de outras, em outros cantos, evidentemente. Mas sei, e estou pronto a jurar que acredito de fato, que nada disso depende do instrumento. O instrumento pode ser usado de forma excelente. Um violino na mão de Paganini produz sons esplêndidos, encantadores. Na mão do Bolinha, por exemplo, personagem de uma história em quadrinhos que confesso ter lido já em idade adulta, porque me deleitava sobremaneira. O Bolinha pretendia tocar violino. E eu tocava. E o resultado era terrificante. Os vizinhos tremiam na base. Era uma coisa devastadora. O bairro sofria inenarravelmente. Então, depende do instrumento. E eu tenho a certeza que na mão dessa equipe, comandada por outro que poderia ter sido meu companheiro para sempre, mas eu não posso apresentá-lo desta maneira, porque ele é mais novo do que os meus filhos. E é esse rapaz do meu lado direito, o Sérgio Lírio. Com a presença inefável da minha filha, a qual, a par de um talento que eu não tenho, certo talento empresarial, ela tem uma singular sintonia com a contemporaneidade. Ela tem uma forte sintonia com a... Antes de me despedir, eu quero acrescentar, a propósito do fato de que, a partir dos 26 anos, eu tive a sorte de ser apenas e tão somente um diretor de redação. Quero acrescentar o seguinte, que a partir dos 42, eu, por não querer um único escasso tostão do senhor Stivita, donos da editora Abril,
eu me encontrei na sarjeta. E a partir de então eu tive que inventar os meus empregos. Então, ao ter de inventar os meus empregos, eu me atribuí sempre o papel de diretor. O que me parece justo, no mínimo justo. É isso. Agora, nunca fui um empresário. Amigos que eu citei hoje sabem perfeitamente disso. Nunca fui capaz de desempenhar o papel de empresário. Sempre foi apenas e tão somente aquele jornalista que batuca suas besteiras na velha Olivetti. Dito isso, eu direi o seguinte, que agradeço muito a presença de todos vocês, que podem representar realmente o futuro da nossa operação, que a essa altura transcende a revista Carta Capital. Ela, é claro, ainda está aí, e eu espero que dure o maior número de anos possíveis. Mas eu sei que o jornalismo no papel sofre muito e sofrerá mais. Então, eu realmente confio nessa operação, a despeito da minha incompetência em relação à possibilidade de oferecer uma contribuição substanciosa e determinante. Então, confio muito, inclusive porque, se ela der certo, me garante o salário, ainda por algum tempo. Quero agradecer do fundo do coração a todos vocês. E entrego o microfone, a fala, ao Sérgio Lírio. Abraço a todos. Isso aqui eu levo. Leva. Oh, para. Descer o degrau para mim é um tormento. Saibam que eu jogo tênis todos os dias, mas descer escadas e subi-las é um tormento. No velório do Lula, da Marisa, grande amiga, no velório eu tive que subir vários lances de escada e foi um tormento. Subir e descer. Você vai sentar lá? Obrigado, Mino. Bem, obrigado, Mino. E, na verdade, você, de certa forma, disse que não compreende, mas, no fundo, é transportar tudo que você construiu durante a sua carreira e durante esses 23 anos para um outro ambiente. A base disso tudo são os princípios que nortearam essa revista desde o seu início. Nós estamos agora, e a compreensão é que as fronteiras são outras, né? Não é mais o papel, tem outra forma de fazer isso. Você sempre disse para a gente e sempre repetiu que a ditadura te fez compreender o jornalismo. E o momento é muito parecido, né? É o mesmo obscurantismo, que inclusive é cultural, que se espalha sobre essas coisas. Então é tentar manter viva a ideia do jornalismo na internet e outros meios, é competir com o boato, é competir com a tal da pós-verdade, como se diz agora. Então é muito isso. Então esse projeto, vou aqui ser muito rápido sobre ele. Quem quiser informações mais detalhadas pode acessar o sócio.cartacapital.com.br. Eu vou repetir, sócio.com
sócio.cartacapital.com.br. Ali tem uma ideia geral, as linhas gerais desse projeto, mas a base é o seguinte, né? É um estreitamento da relação com o leitor, é um convite a esse nosso leitor fiel a participar de uma forma mais ativa desse projeto. Por isso nós estamos não mais os considerando como assinantes, eles passarão a ser sócios, mas não precisam se assustar, porque eles não vão ter responsabilidade nem jurídica nem financeira sobre a revista. Na verdade, nós estamos criando mais benefícios, novos produtos, né? Então, contatos com a redação, capacidade de dialogar com a redação, canais de expressão, então tem um blog do sócio, tem as pautas enviadas pelos sócios, nós faremos um esforço para cumpri-las e toda vez que elas forem cumpridas, nós vamos lembrar quem foi a base que inspirou essas reportagens. Nós vamos levar ao máximo a ideia de transparência, então tudo que for, a partir de agora, arrecadado por meio das assinaturas, da contribuição dos sócios, nós vamos produzir relatórios permanentes, as pessoas vão saber de que forma está se fazendo o investimento e vão poder, sempre, mas a cada ano, discutir com a gente as linhas editoriais, os caminhos que a revista está seguindo, as escolhas, os erros, quer dizer, trazer o leitor para ser um participante ativo desse projeto editorial para que ele continue existindo. A gente tem a certeza que o nosso leitor, talvez mais do que os outros, pelo seu histórico de engajamento, sabe que o jornalismo transparente, o jornalismo profissional é uma base da democracia e é caro. Então, não é possível acreditar que existirá um jornalismo totalmente gratuito. É preciso contribuir, é preciso financiar esse jornalismo. E quanto mais ele for financiado pelo leitor, por cada um dos nossos assinantes, mais independência um meio de comunicação como o nosso terá para exercer essa função básica que o Mino sempre diz, que é fiscalizar o poder sobre todas as formas, em todas as suas manifestações. Então, essa é uma base geral desse projeto. Vocês poderão acompanhar isso ao longo desses próximos meses, das próximas semanas, nós vamos anunciar e todos os assinantes, todos os sócios serão informados de cada passo, mas a gente vai criar um clube de vantagens com ingresso de teatro, de cinema, viagens, tudo que a gente puder oferecer para os nossos leitores. E, mais do que isso, nós estamos virando um grande agregador, uma espécie de portal para reunir blogs, sites e colunistas que mantêm ou que tem relação com o espírito dessa revista, que o Mino colocou bem aqui, da defesa da igualdade, do desenvolvimento sustentável, né, da oportunidade para todos. Então, ao longo desse ano, nós devemos agregar aqui mais ou menos 20 novos blogs e sites. Já temos 2 que têm sido uma experiência muito interessante, que é o Justificando, que é um site de justiça, e que é a Ponte Jornalismo, dedicado aos direitos humanos. Vamos ter novos parceiros na área de esporte, humor, entretenimento, mas tudo dentro dessa visão que a gente está chamando de progressista e que tanto faz falta para a sociedade brasileira nesse momento. Então, eu queria, na verdade, convidar todos que estão aqui, a quem está nos ouvindo na internet, que conheçam um pouco mais desse projeto e que se integrem a ele, que nos ajude a manter esse jornalismo de pé, a manter uma tradição, uma escola de produção de informação e que nos ajude a manter a diversidade de informação nesse país. Nós que sempre fomos uma voz contra o pensamento único, né? Às vezes isolada até, muitas vezes isolada. E a gente continua achando que esse papel que a gente desempenha é fundamental, modestamente, e contamos muito com a colaboração de vocês. Eu agradeço e agora eu vou passar para a parte, na verdade, que interessa e que trouxe, na verdade, todos aqui. Queria convidar para esse debate, uma discussão sobre
os rumos do Brasil, a conjuntura. Queria convidar a professora Leda Paulani, professora de Economia, foi secretária de Planejamento, uma longa experiência, uma economista reconhecida. Eu queria então chamar a professora Leda Paulani para compor essa mesa. Obrigado, professora. Ficar aqui, e para participar dessa discussão, desse debate com a professora Leda Paulani, convido o ex-ministro, ex-governador, presidenciável, uma das vozes mais lúcidas que o Brasil tem hoje no mundo da política, Ciro Gomes. Antes de passar, vou falar rapidamente, antes de passar aqui a palavra definitivamente aos debatedores, só para explicar um pouco como vai ser essa dinâmica. Cada um terá aí mais ou menos 20 anos. Porque aqui está muito animado, aí tudo vai acontecer. Não acontecerá nada nesse Brasil nos próximos 20 anos, a gente pode ficar aqui discutindo. Há controvérsias. Não, mas 20 minutos, depois já passaremos direto para a pergunta da plateia. Eu vou tentar equilibrar entre a pergunta de quem está aqui presente e perguntas que já foram enviadas e que estão sendo enviadas por quem nos acompanha pela internet. Então, é isso mais ou menos. Vamos começar. Professora Leda, tem a palavra. Bem, eu queria agradecer o convite da Carta Capital, do Sérgio, do Mino, para estar aqui nesse evento, que acho que é tão importante, né? A reflexão hoje, o debate no Brasil de hoje, que cada vez nos surpreende mais pelo lado ruim, né? Então, estar aqui para conversar com vocês e com o Ciro Gomes é um prazer para mim. E, bem, eu vou falar da minha praia, que eu entendo um pouco mais, né? Eu sou menos ignorante nesta, que é a economia. Queria, inicialmente, tentar falar um pouco como é que a gente chegou nesse ponto que a gente está, né? Nessa crise. Na minha visão, como que a gente chegou nessa crise. Depois falar um pouquinho, enfim, do que é possível fazer, do que é possível esperar dentro desse grande nó que eu acho que a gente vive hoje no país, que evidentemente tem uma base econômica, mas que hoje está embrulhado, vamos dizer assim, com uma questão institucional, uma questão política, uma questão social. Bem, a gente precisa sempre regredir um pouquinho, né? Então, lembrar que no plano internacional a gente teve uma grande mudança na economia capitalista a partir do início dos anos 70, onde os princípios que tinham norteado a acumulação de capital nos 40 anos anteriores começaram a ser questionados, e o espaço que o Estado Nacional tinha, que a nação tinha, sua autonomia, né, cada nação, etc., foi sendo reduzido em função de uma série de acontecimentos que, enfim, a gente não tem como retomar aqui em detalhes. Mas o fato é que isso foi gerando também um outro discurso, né, um discurso que a gente costumou chamar de neoliberal, e que fundamentalmente pretendia colocar o mercado no seu lugar de direito, segundo esta visão, né? Então, para eles, o período anterior tinha retirado do mercado as credenciais que o mercado devia ter, o espaço que o mercado devia ter, né? E tinha indevidamente dado isso ao Estado. Então, o mercado tinha que retornar. Esse é, digamos, o centro do discurso liberal. Daí toda a discussão em torno de privatização, né? Todo o discurso em torno de privatização, de controlar, cortar o gasto público, de reduzir benefícios sociais, etc., etc. Tudo aquilo que convergisse para a redução do papel do Estado estava dentro desta receita que se convencionou chamar de neoliberal. A base material dessa grande transformação, no meu entender, é
crescimento absolutamente descontrolado da riqueza financeira. A riqueza financeira cresce no mundo, começa a crescer a partir dos anos 80 a uma velocidade 4 vezes maior do que o PIB, supostamente, portanto, do que a riqueza real, né? E isso, quer dizer, e essa riqueza ela é tirânica, né? A riqueza financeira é a riqueza que mais exige espaço, liberdade de movimento, liberdade de entrar e sair de país, de mercado, físico ou não físico, né? Isso, claro, foi um pouco alavancado pela própria revolução das comunicações, da tecnologia, né, de informação e comunicação, e então isso foi exigindo, né, essa transformação institucional, que foi a aplicação desses princípios neoliberais mundo afora. Bom, para um país como o Brasil estava enfrentando uma grande crise produzida pelo descenso cíclico do milagre, junto com uma inflação descontrolada provocada pela questão da dívida externa, e o Brasil passa os anos 80 praticamente tentando resolver o problema da dívida externa. Resolve-se com o Plano Real, como a gente sabe, e junto com o Plano Real, que foi um plano de estabilização, mas não apenas, né? Não foi apenas um plano para estabilizar a inflação, houve um pacote neoliberal que veio junto com o Plano Real, né? Ele foi, então, desenvolvendo a agenda neoliberal no Brasil. Né? O governo Fernando Henrique vai ter esse papel de desenvolver essa agenda que o Collor tinha anunciado, acabou não desenvolvendo muito por causa do impeachment, etc. Muito bem, isso do ponto de vista macroeconômico implicou, principalmente depois da crise cambial de janeiro de 99, a adoção do chamado tripé macroeconômico, né, que é o câmbio flutuante, o controle das contas públicas e o regime de metas de inflação. E esse tripé macroeconômico não se altera com a vitória do presidente Lula, né? O presidente Lula assume e aplica rigorosamente o mesmo pacote macroeconômico, inclusive aprofundado no seu início, né? Porque as taxas de juros foram ainda mais elevadas do que já estavam, chegaram a 26,5%, houve um corte brutal dos meios de pagamento, de cerca de 10% dos meios de pagamento, que tem um impacto muito forte na economia. A meta de superávit primário foi elevada para além daquilo que o próprio FMI estava exigindo, naquela época estávamos sob a tutela do FMI. Né? Então, para a gente, por exemplo, que éramos economistas que criticávamos essa política, foi meio um soco no estômago, né? Foi uma coisa que nos decepcionou muito. Eu, inclusive, escrevi um livro chamado Brasil Delivery, que talvez alguns de vocês conheçam, né? Onde eu faço justamente a crítica dessa, digamos, adoção, dessa aceitação, né? Do governo petista, um partido pelo qual eu lutei desde o seu início, etc., estava praticando. Porém, junto com isto, né, o governo Lula faz o quê? Uma política social de alto impacto. Esse eu denomino assim, né? Política social de alto impacto. Tem a sorte, e relativamente breca o programa de privatizações. E faz no plano externo uma política de esquerda. Né? Então, ele ficou um governo que fazia aquilo que o andar de cima, né, como se falam nos blogs, etc., que o andar de cima queria, né, mas, ao mesmo tempo, não deixava muito confortáveis, né, aqueles que estavam, inclusive, ganhando muito dinheiro e saindo muito bem no governo Lula. Né. Esses programas sociais de alto impacto, para além da redução do índice de Gini, que foi muito forte. O relatório do PNUD, o relatório anual do PNUD, né, sobre o IDH, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, diz que é a experiência de queda no índice de Gini mais rápida da história de todos os países que eles investigam, que são 170 e quase 180 países, né? Todo onde tem estatística suficiente é investigado. Então, isso, mas para além dessa queda do índice de Gini, para além da redução da pobreza absoluta, essas coisas, Bolsa Família, aumento do salário mínimo real, aumento do próprio nível de emprego e uma série de outros programas sociais de alto impacto e de alta difusão, provocaram uma revolução cultural, vamos dizer assim,
não é bem cultural, porque não mudou a cabeça das pessoas, pelo menos não muitos de baixo. Há controvérsias aí, segundo mostra aí o filme o Que Horas Ela Volta, né? Esqueci o nome da diretora. A Mulher da Mulher. Enfim, mas principalmente provocou a ira da classe média, né? A classe média ficou exprimida entre uma parte de cima que ganhava muito, uma parte de baixo que estava subindo, né? E a classe média estava no mesmo lugar. Então, isso realmente, quer dizer, todos esses, digamos, instintos fascistas, né, que a gente agora vê com horror, eles foram produzidos, na minha visão, claro que posso estar errada, na minha visão, por conta disso. Bom, a verdade é que os governos petistas, com tudo que fizeram, com toda a concessão que foi feita aos interesses do capital, aos interesses neoliberais, né, a própria política neoliberal, enfim, ficou na mira para ser derrubado o tempo todo, ao meu ver, desde 2005. Né? Desde a questão do mensalão, tal, já tinha um projeto de tentar defenestrar o governo do PT. E não rolou, né? Porque depois o Lula se reelegeu, aí teve a crise, o Lula conseguiu superar a crise, né, com o programa de expansão do crédito, com algumas medidas que tomou. E então, enfim, enfim, a direita e os interesses mais conservadores ficaram de mãos atadas. Era muito claro que a primeira chance que houvesse, eles tentariam, né, alguma puxada de tapete. Mas ficaram com muita esperança de ganhar a eleição de 2014. Não ganharam. Né? Não ganharam, surpreendentemente. Né? A ex-presidenta Dilma ganhou por uma margem pequena, mas ganhou. E aí, enfim, então isso provocou uma série de reações, né, que culminaram junto com os desdobramentos da Lava Jato e o aprofundamento da crise econômica no impeachment. O governo Dilma pega a economia brasileira com dois desafios para enfrentar. O aprofundamento da crise internacional e a taxa de câmbio real, que era muito elevada, né? Que ela pega muito, muito elevada. A taxa de câmbio real, a nossa média estava muito valorizada. Diferentemente de quando o Lula pega a presidência da República, a taxa de câmbio em termos reais que o Lula pega seria hoje alguma coisa como 7 a 8 reais por dólar. Né? Então, o Lula tinha um enorme espaço para aumentar salário real reduzindo taxa de câmbio. E ele fez isso. Né? Só que, ao mesmo tempo, ele valorizou o câmbio. Né? Ele valorizou o câmbio, tudo bem que acumulou reservas que hoje nos dão uma segurança, né? Um colchão de segurança com relação às contas externas, mas é uma situação completamente diferente do que a presidenta Dilma pegou. Né? Ela vai pegar uma taxa de câmbio aí na faixa dos R$ 2,00, R$ 2,50, o que é uma tragédia. Né? Porque ela não tem espaço daí para fazer nenhum tipo de acomodação. Além disso, a crise internacional se aprofunda muito. Né? Então, em 2011, se começam a tomar algumas medidas que foi propriamente chamado de a nova matriz macroeconômica. Houve equívocos aí. O principal equívoco, para não me estender muito, o principal equívoco foi ter reduzido brutalmente o investimento público e ter apostado no investimento privado. Né? Se apostou no investimento privado da pior forma, no meu entender, porque se usou o instrumento da desoneração de folha, né, que não funcionou, porque o investimento não veio e virou aumento de margem de lucro para os capitalistas, na melhor das hipóteses, redução de estoque de dívida. Né? Então, desses capitais. Então, com isso, a crise foi se aprofundando, porque foi se aprofundando externamente. Internamente não decolava. O consumo já tinha, digamos, batido no teto, porque o nível de endividamento das famílias já era muito alto, né? Então você ficou sem margem sem nenhuma variável para puxar a demanda agregada e fazer a economia crescer. Bom, essa conjuntura
deu no que deu em termos políticos, que a gente sabe, né? O espaço político foi aproveitado de forma ilegítima e antidemocrática e tudo que a gente sabe, mas chegamos neste ponto. Essa é a minha visão muito sumariada, muito breve do que eu acho que aconteceu no país ao longo desse período. Eu não sei quanto tempo eu já falei, desculpe. Tem tempo, né? Só para não quero extrapolar. Desculpa, falta de experiência. Bem, então, 5 minutos, ótimo. Para a gente falar um pouquinho do que está acontecendo agora. Bem, eu acho que, claro, 2016 foi um pesadelo para todos nós, né? Digamos, do campo progressista, em todos os sentidos. Político, institucional, econômico, todos os sentidos. Acho que há uma grande indefinição no próprio núcleo que está no poder hoje, né? Eles estão, parece que tentando fazer as coisas, uma espécie de vamos tentar, se der, deu. Né? E eles têm conseguido, têm dado. E tem dado resultados que a gente não quer. Né? Passou a PEC, bom, primeiro impeachment, né? Passou o impeachment, passou a PEC, e assim vai, e vai passar todo o resto. Né? Como é que vai ficar exatamente? Estava até conversando um pouco com o Ciro, um pouco antes da gente iniciar. Como é que vai ficar lá a morfologia desse poder aí, com os vários grupos do PSDB e do PMDB, etc., e as denúncias da Lava Jato e as delações da Odebrecht, etc., a gente ainda não sabe, é uma incógnita, né? Que também pode afetar afetar o próprio resultado econômico. Do ponto de vista econômico, nós não vamos ter um crescimento positivo em 2017, porque a situação não teve nenhuma mudança. As únicas variáveis que parecem que estão um pouquinho diferentes, bom, a própria inflação que se reduziu por óbvias razões, porque você acabou com o impacto da desvalorização do câmbio, acabou com o impacto dos preços administrados e a inflação voltou ao seu curso normal, né? Mas fora a inflação, você tem lá algum sinal de estoques que estão se reduzindo. Então, alguma coisa pode melhorar um pouquinho, mas não o suficiente, no meu entender, para que a gente tenha uma recuperação, ou como aquilo que se dizia, né, que tirando a Dilma, a economia em 2017 ia crescer 1,5%, 2%, em 2018 ia crescer 4%. Acho que não há a menor possibilidade disso, porque no plano internacional não mudou a situação, né? Pelo contrário, acho que até geopoliticamente, no plano internacional, há muita indefinição, e isso leva à incerteza, e isso leva a não aumento de crescimento, a taxas de crescimentos ruins. O próprio neoliberalismo, aliás, ele é um sistema que ele trabalha com... É da natureza dele, né, que as taxas de crescimento sejam muito reduzidas. Então, eu acho que do ponto de vista econômico, nós não vamos ter um ano bom, nós vamos ter um ano muito ruim novamente, de novo com taxas negativas, e do ponto de vista político-social, sem povo na rua, nós vamos sofrer muito e vamos estar daqui um ano discutindo de novo na mesma situação. Acho que é isso. Obrigada. Bem, agradeço à professora Leda, já passo aqui diretamente a palavra para o Ciro. Bom, eu quero cumprimentar a Carta Capital, minha casa também, eu tenho o privilégio de ser colaborador eventual da Carta Capital. Uma convocação do Mino Carta para mim, um convite do Mino Carta para mim é uma convocação a qual eu jamais deixarei de comparecer, porque vejo nele isso que todo mundo sabe que ele é, mas não custa repetir, o melhor jornalista brasileiro militante. Ele se queixa que eu sou muito econômico nesse elogio, porque ele quer ser do hemisfério sul, inclusive Bornel. Não me consta que Bornel esteja tão necessitado de um jornalista independente que escreve tão bem, tão gostosamente como você, meu estimado amigo Mino, em quem eu cumprimento toda a equipe, ao Sérgio Liro, meu editor, a Manuela, né, a nossa inefável e como é
um extraordinário tino empresarial, né? E essa plateia qualifica-se muito, seja pela nossa professora, Paulane, que já nos deu coisa que eu não sou capaz, né, num resumo brilhante, aquilo que de fato tem acontecido com o nosso país, existido. O Brasil que temos está proibido de crescer, na minha opinião, e eu me desculpo antecipadamente, porque eu não sou economista, né? Mas na minha mente o Brasil está proibido de crescer por 3 interdições, cada uma delas suficiente para que essa proibição seja eficaz. E as 3 estão presentes e agravadas contemporaneamente. A primeira é o estrangulamento do passivo privado empresarial. Se você der uma olhada, por exemplo, no balanço das 300 maiores empresas de capital aberto no Brasil, no último trimestre, antes desse último mês agora, o último trimestre do ano passado, nenhuma delas, como sintoma de um conjunto real para a sociedade empresarial brasileira como um todo, nenhuma delas gerou caixa com suficiência para pagar a dívida. Ou seja, o investimento privado está absolutamente estrangulado como consequência óbvia de uma estúpida política monetária que administra uma taxa de juros real em ascensão, como está subindo hoje, porque o que importa é a diferença entre a taxa de juros que o Banco Central paga e a inflação esperada para o futuro. Quando a nossa presidenta Dilma botou a taxa de juros em 14,25%, com o meu protesto, e eu abro um parênteses para dizer que isso foi uma estupidez, por quê? Porque a inflação, ou a miragem de inflação que surgiu, a professora já nos esclareceu aqui, nada tinha a ver com inflação de demanda, ou seja, a ideia de que você tem que encarecer o crédito para a turma não poder comprar em prestações. Por várias razões. Primeiro, porque a miragem de inflação vem de um desajuste do câmbio. Se você desvaloriza 40% o câmbio em 40 dias, ninguém compra dólar, mas você come pão. Pão é trigo, trigo é dólar. Então subiu, você precisa de R$4 para comprar um dólar de trigo, de pão, o pão sobe. Os estudantes foram à rua em 2013 reclamar de 0,20 de ajuste na passagem e ontem em Curitiba foi a violência. Por quê? Porque nós temos a louca e estúpida atitude de vender petróleo bruto barato e comprar óleo diesel em dólar, que nós não produzimos. Resultado prático, se você precisava de R$2 para comprar um dólar de diesel e agora precisa de R$4 para comprar o mesmo dólar de diesel, a passagem de ônibus sobe. Isso não é trivial. 80% da química fina dos nossos remédios que a gente toma aí são importados. Se a gente precisava de R$2 para comprar um dólar de Tilenol, precisa agora de R$4 para comprar o mesmo dólar de Tilenol, o preço do Tilenol sobe. E por aí vai, todos os preços relativos, essa é a lição que a gente aprendeu lá atrás no real. Todos os preços relativos, eles chamam os tradables, ou seja, o que transaciona globalmente, já são instantaneamente vinculados ao dólar, como nos exemplos que eu dei. Mas também o doutor, quando cobra uma consulta, um dentista, ele meteu na cabeça que cobra $100. Se era $100, era R$2, então ele cobrava R$200. Se o dólar passa para 4, ele cobra agora R$400 pela consulta, porque está na cabeça dele, né, que o valor da consulta dele são $100, até porque vários dos seus insumos também são dolarizados, seus aparelhos, suas pozinhos, seus líquidos e tal, etc, etc. Pois bem, então está proibido o Brasil de crescer por essa estupidez, né? E a outra razão da miragem de inflação, também mencionada pela professora, é o tarifaço. Você tem 72% de reajuste de tarifa em São Paulo de energia elétrica, isso vai imediatamente para os preços relativos de tudo, e você mete uma taxa de juros sobre o que não tem o menor efeito sobre decreto, sobre coisa. Então, e isso tudo, na verdade, é uma réplica do que nós fizemos lá atrás no Plano Real, que era um plano de estabilização apenas, eu estava lá ajudando, e que depois foi mal formado ou mal manipulado pelo Fernando Henrique para virar um projeto de poder, de reeleição, etc, etc. E aí sim entrou toda a agenda que nós conhecemos que deu no que deu. A sorte disso é que o colapso deu no Lula. A segunda razão do Brasil estar proibido de crescer é o colapso fiscal. O setor público brasileiro está emasculado, para usar uma palavra old fashion, né? Está completamente impedido de fazer qualquer intervenção relevante na vida brasileira. Se você olhar hoje, e eu ainda não fiz a adaptação das contas com a despencada receita pública que está acontecendo na União, mas o que está palavrado hoje são ridículos 0,5% do PIB de taxa de investimento da União Federal. 0,1% do PIB. Só para vocês terem uma ideia, nós vamos pagar de juro 13% do PIB. Só para ter uma ideia
da desproporção e do verdadeiro conflito distributivo do Brasil. Se nós somarmos com essa quebradeira de estados e municípios, né, o Dória já está liquidando as finanças de São Paulo. Logo mais terei novidades para informar. Estão se erodindo as finanças de São Paulo de um jeito ridiculamente acelerado. E São Paulo vai já para um problema, o que sinaliza de que ele está pouco ligando para São Paulo e para 4 anos. Parece que ele tem planos para 2 anos, tamanho a ruína com que está acelerando a deterioração das contas de São Paulo. Mas São Paulo não, Rio, que deu muito trabalho com a Haddad e vocês ajudando e tal, e foi brilhante. Inclusive com briga com a União Federal, que eu acompanhei. Né? Mas repare, somando o que resta com a quebradeira do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, né? A exceção de Ceará, que tem hoje a maior formação bruta de capital de todos os estados brasileiros, provando que a questão não é propriamente fatalismo das forças da gravidade, que parece que a política faz uma diferença. O Ceará tem sua crise também, mas está na taxa de investimento. Não temos nenhum sinal, nenhum constrangimento de problema de gasto corrente no estado do Ceará. Bom, somando tudo isso, nós deveremos chegar no ano presente em algo ao redor de 1,4% do PIB de investimento. Meio da União, com 0,7% de estados e municípios, o que é, sem rival, a menor taxa de investimento desde que eu me entendo por gente no Brasil. Então, por aí também não vai sair desenvolvimento, não vai sair crescimento econômico, nem resposta para o drama do emprego. E, por fim, uma coisa que é um pouco mais intrincada, nós estamos de ser popularizado, mas nós precisamos fazê-lo, é uma das tarefas, e o Nassif ajuda muito nisso, porque compreende o assunto. Isso é um assunto popular, é que o Brasil está montado, qualquer umzinho de 1%, de 1,5%, de 2%, exorbitam os desequilíbrios. Em manufaturados, o último número, quando o Brasil cresceu com a Dilma, deu 124 bilhões de dólares de déficit. Repare bem, a diferença entre o que o Brasil industrial manda para o estrangeiro e o que o Brasil industrializado compra do estrangeiro deu, na última vez que nós crescemos, 124 bilhões de dólares. Que a gente mascarava neste último ciclo, e isso é crônico, é estrutural, penso eu, a gente mascarou com Lula com um ciclo artificialmente alto dos preços de commodities. Então a gente vendia, por exemplo, uma tonelada de minério de ferro por 190 dólares. Quando nós ajudamos a fazer a lei de partilha, meu caro Luiz Dulce, outro amigo que eu também distingo com muita alegria no auditório, é a pena, né, brilhante que o Lula sempre teve o privilégio de ter ao seu lado, né, o Dulce está aqui conosco. E o Brasil, quando nós fizemos a lei de partilha, e eu me lembro que na minha participação no debate eu disse, por menos disso, derrubaram o primeiro-ministro do Irã. Eu disse isso lá, né, por muito menos disso, derrubaram o primeiro-ministro do Irã naquela época e empoderaram a ditadura do Reza Pahlavi. Quando nós fizemos, os cálculos da Petrobras se davam num barril de petróleo vendido pelo Brasil a 110 dólares. Quando a Dilma começa a atravessar o governo, ali 2011, 12, o barril de petróleo despenca para 30 dólares, de 110 para 30. O minério de ferro despenca de 190 dólares para 38. O custo de produção da CSN, onde eu trabalhava nessa época, é um dos melhores do mundo, é o terceiro melhor do mundo, é 35. Ou seja, toda a mineração de pequeno e médio porte foi devastada no planeta. E o Brasil, mais uma vez, apresentou, e a gente, na eleição, ao invés de discutir com o povo este assunto, explicar, racionalizar, tentar uma cumplicidade, e essa cumplicidade foi dada na eleição, as pessoas votaram, não foi porque gostavam do governo. Eu, por exemplo, estava com muita raiva do governo, mas lutei, trabalhei obstinadamente, porque a gente vota pelo melhor, mas vota também para negar o pior. Né? E o povo brasileiro claramente votou para negar o pior, o retrocesso, a volta a racional estúpida do PSDB e da sua agenda demofóbica, né? Como diz o Hélio Gaspar. Então, essas três razões impedem o Brasil de crescer. Né? O desequilíbrio estrutural nas contas externas, o passivo estrangulado das empresas e o constrangimento do setor público que não tem dinheiro para fazer absolutamente nada. Dá tempo a gente conversar um pouco sobre a ancestralidade disso, eu vou tentar, pedindo mais uma vez desculpas aqui, porque não sendo economista, eu vou me arriscar diante de uma mestra
de uma doutora do maior nível, né, uma mestra no sentido superior do termo, e ela terá a oportunidade de me corrigir. O Brasil que temos não é obra fatalista do acaso, nem desse entrechoque individualista, espontaneísta, que às vezes a gente pensa que é, e mais gravemente contemporaneamente. O Brasil que nós temos é um produto de atavismos muito longos, não é? Ainda há uma sensação, né, de que nós somos meio um acampamento, meio um ajuntamento aí, porque o escravismo entre nós não foi um pecadilho, né? Foram 4 séculos. 4 séculos não se dissipam assim tão facilmente, de maneira que remanesce hoje um desapreço axiológico, um desapreço de valores pelo trabalho como um valor moral, como a energia motriz de uma sociedade sadia, de uma civilização que se respeita. É o trabalho o valor superior. Nós temos um grande desapreço pelo trabalho, quanto mais ele for simples, mais desprezo a sociedade brasileira o devota, e o pagamento por isso também é vil. Então, não por acaso a elite brasileira, a essa altura do campeonato, tem coragem, ainda ontem uma garotada, num debate que eu fui, de propor a extinção da justiça do trabalho, que nem acha a coisa mais moderna que o país tem, e a revogação da legislação trabalhista para transformar o trabalho numa commodity, né, sem qualquer tipo de proteção, a ser posta aí no lei do cão, da oferta e da procura, no momento em que 13 milhões de pessoas estão na fila pedindo emprego e dispostas a, por um tostão, vender todas as suas franquias e direitos, porque não é fácil o que está passando já uma porção importante da nossa sociedade, mas psicologicamente o conjunto da sociedade está com medo do futuro. Por isso que a gente tem que entender um pouco e respeitar com generosidade uma certa aparente passividade do nosso povo. Nosso povo está com medo. É diferente de passividade, é diferente o nosso povo está com medo do emprego, medo do futuro, medo da inadimplência, medo do nome no SPC, e as referências do nosso povo foram perdidas porque nós falhamos em questões adjetivas importantes, como a decência, não que a moralidade seja uma coisa que deva ser considerada de forma central, mas o pecado do pregador é indesculpável. E isso está na cabeça do nosso povo. E o PT, nós outros, estávamos juntos, eu estava lá, sempre fomos os que apontamos o dedo, né, por ladrões, os corruptos e tal, e nos afirmamos a chibata moral da nação. Quando a gente entra e chafurda também, é absolutamente deplorável e devastador o que acontece, sob o ponto de vista das referências, na cabeça do nosso povo. Salvo essas ancestralidades mais distantes, vou fazer um fast forward aqui para não lhes cansar tanto quanto já devo estar fazendo. Nós temos um Brasil que pode ser melhor compreendido com a debacle do nacional-desenvolvimentismo. Por lado bom, eu extraio sempre, quando me abate a ronda, né, do medo, do descompromisso, 5 minutinhos dos pequenos aí, dos grandes, dos médios e tal. Né? Eu termino. Né? Sempre que me abate, eu tenho dito isso ao Mino, quando a gente olha assim com alguma lucidez o que está acontecendo no Brasil, olha, francamente, dá vontade de pegar a viola, botar no saco e cantar noutra freguesia, porque aparentemente a coisa está mal encaminhada e perdida. Mas não está não. E eu lembro sempre disso, o Brasil, lembro sempre disso. É líquido, infinanciável, a meu juízo, uma das tantas causas impossibilitantes do Brasil crescer. Que era, nós idealizamos um Brasil industrial, replicando a indústria tradicional do mundo, substituindo importações, numa redoma protecionista que nos permitisse nascer a indústria sem competição aberta, isso era tudo prometido como transitório, e no tempo em que os ciclos tecnológicos se sucediam com grande lentidão. E não tendo os dinheiros e adiando eternamente a equação institucional que a política faz ou deixa de fazer, e a gente tem adiado, de uma dinâmica de formação bruta de capital, ou seja, de construção de uma poupança nacional, né, que nos imunize de uma dependência orgânica do estrangeiro e, portanto, transforma o capital estrangeiro num bom parceiro, pelo tanto que a gente não precise dele para respirar, e ele vem na melhor qualidade, que nem os agiotas, né? Quando você tem uma conta, um saldo médio no banco, muito alto, o gerente lembra do dia do seu aniversário, manda cesta de Natal e tal. Se você está quebrado, precisa de um empréstimozinho, vai falar com o gerente, está em reunião. É a mesma coisa na finança internacional, os economistas que me perdoem com a minha simplificação grosseira. Então, o Brasil tem uma baixa formação bruta de capital e construiu sua estratégia de desenvolvimento com dinheiro emprestado. Assim como os ciclos tecnológicos, isso era possível porque os ciclos tecnológicos se sucediam com grande lentidão
a gente chegava atrasado e ficava contemporâneo da ponta durante uma década e meia. Quando mudava, a gente tinha uma crisezinha e depois se adaptava no mesmo ciclo. O dinheiro também era assim. O dinheiro médio que o Brasil tomou nas décadas de 50, 60, 70, eram dinheiros que tinham 3, 4 anos de carência, 12 a 15 anos de prazos médios para pagamento e juro não superior a 2,5%, 3% ao ano. Então, qual era o problema? Eu tomo $1 bilhão emprestado nessa condição, abro uma Petróleo-Brás ou uma Companhia Siderúrgica Nacional, que 3, 4 anos depois de maturado o investimento, $1 bilhão seria o faturamento de um ano, que eu ainda tinha mais 12, 15 para pagar. Danada tomar dinheiro emprestado e abrir Brás, e a infraestrutura é isso correlato, e a isto devemos ao gênio, né, brasileiro que adaptou aí o Plano Marshall, as concepções keynesianas, né, do Plano Marshall, do plano do general MacArthur no Japão e do Mitty, né, do próprio New Deal, que é o primeiro grande experimento prático do keynesianismo moderno, levado a uma política de Estado, e aqui foi adaptado pela CEPAL, enfim. Esse modelo morreu e nos legou o desfinanciamento que nós adiamos, porque tínhamos uma ditadura, do lado da situação nós não quisemos nem saber. Era mais ou menos, estão me dizendo para não falar mais palavrão, mas nós pensávamos assim, fodam-se, né? Nos devolva a democracia e a gente resolve a parada. Então, crise do petróleo de 73, F, pontinhos, né? Problema de juros americanos que saiu de 2,5%, 3% para 27%, F, pontinhos. Porque também entre nós o consenso que negava a ditadura só se estabelecia com o receituário institucional. Então, toda uma geração, esse Michel Temer, não sei o quê, todos esses impostores posavam de progressista, bastando dizer, abaixa a ditadura, eleição direta já, constituinte, anistia, e essa impostura toda, todos reaças, todos conservadores, boa parte já pilantras e tal, e que acharam esse nicho desde sempre. O Michel Temer é pilantra desde sempre, que eu conheço de muito longa data. Desde sempre, eu conheço bem, conheço bem. Eles sumiram com um processo que é uma coisa horrorosa, né, de roubalheiro na DOCA, na Companhia DOCA de Santos, e uma mulher reclamou na justiça o reconhecimento de uma união estável e isso contou neste ambiente de um processo de reconhecimento de união estável toda a falcatrua que o marido operador do Michel Temer fazia na DOCA de Santos e repartia com ele esse Unis e mais uma turma aí, né? Então, como é que a Hannah Arendt dizia que tem que ter algum homem que fale as coisas, né? Não é? Como era a frase da Hannah Arendt? Né? Eu vou agora me nobilitar com isso. Né? Você, olha, a Hannah Arendt já dizia, né? Não há esperança de sobrevivência humana sem homens que tenham a coragem de dizer o que acontece. Aspas, Hannah Arendt. Depois a pessoa acha que eu sou pavio curto e tal. Foi a Hannah Arendt. A culpa é da Hannah Arendt. Né? Então, repare, nós então chegamos nessa equação, não é, em que o real foi um truque bem intencionado, mas era um truque que basicamente levanta a taxa de juros, e com isso eu termino, vou terminar, e explica outra questão, inclusive e especialmente a questão fiscal. Nós levantamos a taxa de juros para o espaço sideral por 3 razões práticas, as 3 nobilitadas pela ideia de que era uma transição e era a ferramenta que nos restava no ambiente de presidente não eleito, vice-presidente na sequência do impeachment, o Congresso desmoralizado, e de uma emergência em que nós tínhamos acabado de chegar ao poder, convocados pelo Itamar Franco, um grande brasileiro na minha opinião. Olha como as coisas são, professora. O Itamar Franco demitiu o Recupero, e daí eu virei ministro da Fazenda, porque o Recupero, fora do ar, foi pilhado dizendo que o bom a gente mostra e o ruim a gente esconde. E o Michel Temer acabou de nomear o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? A moralidade do Brasil mudou muito, mudou bastante. E o Itamar é que é debochado aqui em São Paulo. Né? E o Michel Temer é estadista. Fechando parênteses, adiante. Então, nós, no real, levantamos a taxa de juros, só para entender o que está acontecendo hoje, e termino mesmo. Primeiro, íamos atrair uma montanha de dólares especulativos do estrangeiro para anunciar uma moeda conversível ao par com o dólar e precisávamos ter o dólar. Lembrando que a gente estava com 0 reserva líquida, saindo da moratória do Funaro, que foi uma moratória porque nós simplesmente não tínhamos como pagar, não foi negócio de valentia nem nada, né? Chegamos no fundo do poço. Segundo, íamos prevenir a explosão de demanda
porque a inflação no Brasil não era, como nos manuais de economia, data máxima vênia dos economistas, uma doença da moeda. Era, na verdade, um perverso tributo, não consentido, que pesava sobre quem não detinha excedente financeiro, ou seja, o povo de classe média pequena e o povo trabalhador, e isso resolvia equações de finanças públicas importantes. Por exemplo, eu fui governador do Ceará, criei uma conta única, hospedei no banco público, e determinei que o banco público, né, só ficava lá o nosso depósito se ele me desse 100% da CDI. Inflação do Maílson da Nóbrega, consultor de empresas, 84% num mês. O meu ativo, minha conta única, tinha atualizado o saldo automaticamente 84%. E os meus servidores, eu trouxe todos para um grande acordo, que sofreu o pão que o diabo amassou, e garanti a ele a reposição de 100% da inflação trimestral. Ou seja, eu com reajuste de receita diário, overnight, e a minha principal despesa atualizada trimestralmente, ainda governei sem um dia de greve, com amigos dos trabalhadores, etc. Só para entender a gênese da inflação como um tributo e não... Por isso que durou 30 anos. Se ela fosse uma doença da moeda, ela logo tinha celebrado contra si, como no mundo inteiro sempre foi, consenso ou ruptura política. Pois bem, e por fim, os juros foram levantados, porque assim como no setor público, nós íamos subtrair a receita inflacionária do sistema financeiro, que na época, no Brasil, era um sistema financeiro muito amplo, muito largo, muito pulverizado, muito presente. Só o Ceará tinha 6 bancos. Só o Ceará tinha 6 bancos. BIC, BEC, Bancesa, Banco Pontual, Banco de Parnaíba e o Pinheiro lá, o Banco Paino Bank agora, que era, enfim, Banco Mercantil do Ceará. 6 bancos o Ceará tinha. Você imagina Minas Gerais, né? Então, que é do Dulce ali. Então, o que é que nós estávamos prevendo? Olha, nós vamos abruptamente encerrar a receita inflacionária dos bancos e vai quebrar. Uma opção deles vão quebrar. Então a gente bota juro lá em cima para substituir inflação por rentabilidade no juro por 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, não custa nada. Consertamos a moeda, restauramos a condição política. Nos viciamos nos remédios todos e o pior de tudo, ela também já disse, o PT foi ao poder, fez uma coisa importante, eu também estava lá ajudando, e conservou esta matriz de economia política. Agora, morreu. Ou nós pomos em discussão um outro modelo, ou o país não tem saída. Agradeço ao Ciro, agradeço a Leda. Vou passar agora, então, as perguntas da plateia. Só vou pedir 2 coisas. E já também peço desculpas por isso. Quem for perguntar, por favor, se pudesse levantar é melhor. E também, por favor, fazer perguntas, né, curtas, diretas, para que esse debate seja mais dinâmico. Então, se tem alguém da plateia interessado em perguntar, por favor. Eu tenho, Sérgio. Eu tenho uma pergunta. A minha pergunta é a seguinte. Está tudo muito bom e o que é que eu faço? A pergunta é para a professora? Não, para o senhor. Eu, ao contrário, quer dizer, acho que estou dando inclusive a aparência disso. Eu acabo acreditando na fecundidade deste terrível momento. Então a primeira grande questão é resistir, mas resistir sem rancor. A denúncia do golpe tem que ser repetida, mas não pode ser mais nossa única expressão. Né? A autocrítica da nossa falha pode ser e deve ser nossa falha na relação com as pessoas. A mais grave não é a corrupção. A mais grave é a gente não ter institucionalizado nada. Eu brinco para provocar o Lula, ainda agora brinquei com ele, apesar do cenário desagradável em que nos encontramos 2 vezes. Eu perdi uma amiga, a nossa amiga, a dona Marisa. Eu disse para ele que a única mudança institucional que nós formalizamos mesmo para todos os brasileiros foi a tomada de 3 pinos. A tomada de 3 pinos. A tomada de 3 pinos. Mas foi de boa fé, não foi de má fé. Não foi de má fé. Nós confiamos, né, de que a população não aceitaria dar para trás. Só que é o que ela destacou, a professora. Né? Com a Dilma e essa debacle do desfinanciamento externo, o que aconteceu? O salário mínimo que tinha saído de $76 a poder de compra para 320 quando a Dilma tomou posse, caiu para 230, hoje está em $200 a poder de compra. Então as pessoas se sentiram no bolso. O crédito, quando o Lula tomou, era o menor do mundo capitalista, 22%, 21% do PIB.
O Lula levantou isso para 55% do PIB, focando no povo. Crédito para a agricultura familiar, crédito consignado para os aposentados, crédito do Minha Casa Minha Vida com subsídio para a moradia popular, crédito dirigido para a indústria brasileira, crédito dirigido para a agricultura brasileira, tal pedalada fiscal, é uma diferença de 128 bilhões de reais que a Dilma pagou de uma vez só, coisa que ninguém fez, que é a diferença entre a estupidez do Banco Central e o juro que nós damos aos agronegócios do brasileiro, que não existiriam se não fosse o Estado. O que fazer? Eu acho que esse desastre tem uma fecundidade importante. E acho que a semente dessa fecundidade é um pouco o que nós estamos fazendo aqui. É demonstrar que nós estamos ligados dialeticamente no sentimento do povo, que fazemos a autocrítica dos nossos erros, mas que sabemos o que fazer se tivermos a oportunidade de voltar com os nossos valores, não necessariamente com as mesmas pessoas, ao poder. Ou seja, uma proposta encantadora, apaixonante, crível, dialeticamente compreensível pelo seu José e pela Dona Maria. Ou seja, uma grande união do Brasil que trabalha com o Brasil que produz, contra o Brasil que especula. Algo semelhante, porém com um pouco mais de concretudes, né? Ali havia sequelas tremendas que não é no caso brasileiro hoje tão grave quanto aquelas que havia ali, muito sangue. Perfeitamente possível. Perfeitamente possível. Justo que duvide, mas... Não estou falando de conciliação, estou falando de sobrevivência. Hoje, a burguesia industrial brasileira sabe que está tudo errado. A burguesia industrial, o que ela tem é uma atitude esquizofrênica, sabe? Nós estamos nos desindustrializando aceleradamente, está todo mundo quebrando, ninguém paga mais ninguém em São Paulo. Mas é muito mais sediado na classe média por conta desse constrangimento, porque ela própria não teve muita coisa. Né? Ela própria não ganhou muita coisa, nem ganhou no ProUni, nem ganhou nas cotas, nem ganhou. Quem ganhou foi o povão e a alta burguesia rentista. Esses dois grupos ganharam, a classe média não ganhou muito. Pelo contrário, começou a rivalizar, fila de avião com gente com sandália de rabicho e tal. Isso é indesculpável para a turma. Vem do seguinte fato: nós estamos hoje com o sistema bancário brasileiro concentrado, aquele sistema bancário generoso que havia, morreu. Hoje é um oligopólio de 4 bancos, 2 públicos e 2 privados. Os 2 bancos privados estão fora do mercado, o Bradesco remanesce ainda com alguma coisa, porque tem uma tradição de pequenos créditos e tal, mas o Itaú já não está operando no mercado com ninguém. Não está renovando para pagar de 100 milhões de reais para ninguém, nem que seja de risco internacional respeitável, e a taxa de crédito provisionado para recuperação improvável, duvidosa, é o maior da história. Então, agora, nós vamos assistir o Banco Central, que é serviçal desta gente, correndo aceleradamente para corrigir as pontinhos que fez, né, da Dilma para cá. Aquela palavra cagada que a gente não pode falar em público assim. Paulo Henrique e tal, nas próximas intervenções, essa transmissão vai passar também pela TVT. Não é isso. É que vai ser transmitido pela TVT, que é nossa parceira aqui. Então, se a gente puder sempre pelo microfone, para poder registrar um áudio bom para a TVT, que vai, nas próximas semanas, transmitir também esse programa. Só para lembrar e agradecer mais uma vez a parceria da TVT nessa transmissão. Boa noite a todos. Meu nome é Fábio Pereira. Estou representando aqui a agência sindical, em nome do seu diretor, jornalista João Franzin, e também a Associação Brasileira de Canais Comunitários, porque produzimos conteúdos também para o terceiro setor. Pergunta para o Ciro: se você considera que no Brasil de hoje é possível ser vigente um projeto nacionalista e desenvolvimentista aos modos do Getúlio Vargas? Digamos assim, para que eu não pareça uma pessoa que eu não tenho mais direito de ser aos quase 60 anos de idade, 37 de vida pública, eu já não sou mais, não tenho direito a nenhuma margem de ingenuidade. A luta é dura, os obstáculos são tremendos, mas eu estou vendo hoje, mais do que eu via daqui 6 meses atrás. Por quê? Porque o Trump se elegeu nos Estados Unidos. Vou dar aqui uma caricatura.
quando Trump se elege, nós do pensamento progressista ficamos todos meio enojados, indignados, e não nos faltam razões para isso. Porém, o Trump, não pelo que afirmará, que eu não sei o que é e tenho medo também, mas pelo que ele negou, ele é uma fecunda contribuição à humanidade. Que a esquerda me perdoe esse olhar que eu estou tendo. O camarada está discutindo taxa de câmbio com a Alemanha. O camarada está discutindo uma planta industrial da Toyota, brigando com o México. O camarada está falando em emprego induzido pelo Estado. Cadê o neoliberalismo? Então, a hegemonia moral e intelectual, aspas, Gramsci, Hannah Arendt, Gramsci, né? Está morta do neoliberalismo. Nós aqui é porque somos retardatários. Isso, sim, você acha? Sim, nós somos retardatários e retardados, porque está corrigindo aqui a Leda. Então, esse neoliberalismo, o Meirelles, eu estou perdendo meus amigos, eu sou amigo do Meirelles, mas o Meirelles é quinta categoria. Quinta. Em matéria de formulação, o Levi é oitava. Oitava formulação, do seu ponto de vista de formulação, a experiência anterior do Levi no setor público foi quebrar o Rio de Janeiro. Aí, qual é o credencial? Economista, chefe do Asset Management do Bradesco. Qual é a do Ilan, não sei das quantas? Economista-chefe do Itaú. Não, todos são, hoje, modernamente e tal. Então, esse é o problema. Então, o que é fecundo o momento? Porque está uma terra arrasada. Quando a Inglaterra anuncia sair da Europa, aquilo desestabiliza tudo. Quando o olhar, né, fetichista sobre o Oriente Médio, com CIA, com desestabilizações, não sei o que e tal, cria esta onda, né, inumana de migrantes, e estressa a Europa, estressa os Estados Unidos, a ponto de todo mundo perder a máscara, isso é muito bom para a humanidade. É o lado bom dessa tragédia. Então, não é mais possível moralmente, intelectualmente, ninguém mais defende esta modelagem. Então, cabe agora, e o Brasil tem um papel, que tem massa crítica, de formular uma alternativa. Isso é o que eu estou me animando por isso. E aqui, em cima dessa tragédia, a caricatura. Porra, tudo bem. O cara faz assim, PEC 55, 41,9% do orçamento estão livres de qualquer controle, que é quanto se paga às 10 mil famílias rentistas do Brasil, né? As mais ricas, né? Que detêm o monopólio da mídia, que detêm da mídia tradicional, etc, etc. Aí o resto vai para controle, por uma PEC que tenta botar no piloto automático, coisa que a humanidade jamais conseguiu, nem tentou, a economia política. A economia política é um entrechoque de conflito distributivo. A política é que resolve essas coisas e tal, sempre faltará, né? Sempre terá que se decidir entre canhões e manteiga. Essa é a primeira lição de introdução à economia. E sempre haverá essa decisão. O cara vai botar agora num programa de computador, que é tanto canhão para menos manteiga, e se a variável comida versus guerra mudar? Mas tudo bem, o que é que faz? Aí o Brasil real sentiu o que era e exigiu para a partida um reajuste de 41% para as grandes corporações, magistratura, procuradoria, políticos, e que se irradia lá para baixo. Se, como será, este ano de 2017, a receita caindo, porque você desvinculou dialeticamente a despesa da receita. Agora é a despesa nominal mais a inflação. A inflação vai ser 3,5%. Se alguém levou 41%, os outros vão ter que pagar o preço do desconto dessa diferença. Aí as concretudes surgirão. Porque ainda está em abstrato, o nosso povo não teve direito de saber o que era isso. PEC 55, só o corporativismo, que acabou se desmoralizando também por egoísmo e tal, é que sabe o que é isso. Então, a reforma da Previdência, isso é uma concretude, vamos ver se passa. Vamos ver se passa. Eu estou dizendo que não passa. Aí, reforma trabalhista, vale o negociado sobre o legislado. Isso é uma concretude, vamos ver se passa. Paulinho da Força já se indignou. Mas vou aproveitar para fazer uma pergunta aqui da Camila Vieira, que mandou pela internet. Quer dizer, diante de toda essa reforma... Uma pergunta difícil é para a professora. Vamos pensar aqui... Para mim só as fáceis. Se aprove tudo. Reforma da Previdência, já temos o teto de gasto, reforma trabalhista, desmonte da Petrobras. O que um presidente eleito em 2018, provavelmente ainda uma eleição onde
se elege uma maioria reacionária como tem agora, o que faz um presidente a partir de 2018? A maioria do Congresso brasileiro não é propriamente reacionária, é corrupta e fisiológica. Há uma diferença importante. O reacionário é afim com esta lógica. O reacionário é organicamente comprometido com esta lógica, com essa racionalha, né, de desmonte do Estado, de redução do Estado à dimensão mínima, de desentranhamento do Estado, né, de intervenções no domínio econômico. Não é o caso desse patrimonialismo do século XIX que nós herdamos hoje. Por quê? Porque essa turma adere ao próximo presidente. Sempre foi assim, só quem não compreendeu isso foi a minha querida amiga Dilma, porque não é do ramo. Eu imagino, eu presidente da República, no primeiro ano, alguém me derrubar, nem a pau, Juvenal. Vai lá no terceiro, quando, né, em ocaso, o poder e tal, mas eu com a presidência da República do Brasil, que é quase teratológico o poder que ela tem, eu me deixar imolar sem mexer em absolutamente nada. Bom, tá lá, o João Goulart resolveu não resistir, porque tinha medo de um banho de sangue. Se tivesse resistido, tinha adiado. Porque a aversão a conflito também é uma inerência dessa elite. Se você aceita, né, o conflito e vai recuando, vai contemporizando, vai negociando, como é que pode? Pelo amor de Deus. É da elite. É da elite. É da elite. É só da elite. Hein? Não, é da elite. Não creio que o povo brasileiro seja cordial. O povo brasileiro é muito violento, pelo que eu conheço. Não é inércia. Não é inércia. Repare bem. Vamos lá, vou fazer um esforço aqui, porque você estava lá naquela luta e eu era ainda garoto. Mas te estimo eu. Mas em 1970, o nosso ditador ia ao estádio do Maracanã e era ovacionado pelo povo. Mas isso não é por quê? Porque a dialética nossa, a axiologia, os valores que a gente cultiva, dão relevo às abstrações, né? A liberdade, a democracia. Tá, mas você defender democracia em abstrato para o cidadão que está acordando às 4 horas da manhã, que entra no ônibus, passa 2 horas para ir, chega no trabalho, é mal pago, não volta para casa, chega de noite mais 2 horas para voltar, e está com o nome ameaçado de SPC, a mulher zangada porque a conta da luz não foi paga, o menino chorando, bala perdida zunindo para todo lado, você vir falar em democracia, é complicado. Eu, pelo menos, tenho essa solidariedade, porque eu venho de lá. Não tanto da miséria, da pobreza, mas eu fui educado a minha vida inteira na escola, a vida inteira, quase a vida toda, porque o Serra me chamou de mentiroso, porque dos 21 anos de educação eu tive 3 na escola privada da igreja e o resto na escola pública. Eu disse, a vida inteira eu estudei na escola pública, mentiroso. Estudou, aí o Hélio Gasto assim, estudou no Colégio Sobralense uma espécie de Santo Inácio de Sobral. Comigo é dura a coisa, viu? Sobral ganhou um Santo Inácio por minha conta aqui, né? Então, aí em 1970, o que estava acontecendo? A gente discutindo, a imprensa amordaçada, a gente cultivando os valores em abstrato e o povo tendo muito emprego, muito salário, ganhos importantes de qualidade de vida. Então, isto é verdade. O nível de abstração, de valores em abstrato, que um povo como o nosso hoje tem de centralidade na sua vida, é chocante, é muito pequeno. Muito pequeno. Mas nós chamamos o povo para as eleições diretas já, ele veio. Mas nós chamamos o povo para as eleições diretas já, ele veio em grande massa. Ou existe uma liderança capaz sim. de levantar esse povo. Sim. Que é a única saída para esse país. Estou de acordo. O papel da liderança. Não tem outra. Estou de acordo. Estou de acordo. O papel da liderança é essencial, mas hoje é menos uma pessoa e mais um ideário. Meu companheiro, meu amigo, eu tenho sentido o seu sofrimento e sou solidário com ele, mas eu estou noutra. Repare uma coisa. O Brasil, hoje, qual é a proposta que a esquerda tem para confrontar a realidade que nós estamos enfrentando?
Ela existe, estamos mais ou menos uma fração dela reunidos aqui, se eu bem conheço a minha gente. Mas nós estamos perplexos por quê? Não, tem muita coisa. Agora. Não tem muita coisa. Mas o que reúne, levanta o povo. Não existe um partido de esquerda que represente realmente a esquerda. Sim. Não existe uma organização que seja realmente de esquerda. Mas no enfrentamento de 70 também não tinha. Como? No enfrentamento do fenômeno de 70 também não tinha. Então, mas no Brasil talvez nunca tenha tido. Sim. É isso, eu estou de acordo. Nossa vocação é autoritária, nisso nós estamos de acordo. O maior período de democracia que nós tivemos foi esse que acabou de se encerrar. Sim, mas é autoritária porque o povo é mantido na senzala. Sim, claro. E só funciona dessa maneira. Eu estou de acordo. Então, só que eu acho que isso não é uma realidade estática, é uma realidade instável que a gente salvar o país. Só isso. Derrubar a Casa Grande e tirar o povo da senzala. Sem isso, o Brasil não escapa ao seu destino trágico. Estou de acordo. Tanto mais trágico, porque é um país que poderia ser o paraíso terrestre e não é por culpa de quem mandou aqui. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, porém, agora a China está nos tomando o lugar de país que mais acelerado e complexamente se desenvolveu na história do capitalismo mundial. Com a mesma gente, com a mesma ancestralidade, com a mesma contradição, com a mesma pusilanimidade, com a mesma macunaimidade, enfim. Eu acho que essa é uma realidade cruel, porém instável. Nosso tempo está acabando, ainda dá tempo de algumas perguntas, por favor. Queria perguntar sobre os interesses externos no golpe. Se fala muito do pré-sal, se fala das empresas que estão sendo destruídas, da desnacionalização enorme que está acontecendo nos últimos meses. Então, eu queria dos debatedores alguma visão sobre essa questão dos interesses externos e se a palavra, já que foi falada daqui a pouco, direta já, seria capaz de galvanizar a oposição nesse momento. Leda. Não entendi o que ela quer saber da influência externa no golpe. Ah, influência externa, ok. Bom, olha, eu acho que não dá para fingir que não há nenhum interesse, né? Eu acho que as razões materiais do golpe, para mim, são muito claras. Quer dizer, a primeira era realmente por conta dessa história toda que eu contei aqui anteriormente, da reação, da reação das elites, das classes médias altas, do pensamento conservador, era atacar a Constituição de 88, né? E, digamos assim, o que o governo Lula fez da Constituição de 88, porque ele efetivou, né? Tornando verdadeiros algumas promessas que a Constituição fazia. Então, eu acho que isso era uma coisa que se queria realmente destruir, né? E está claro hoje, parece que está claro. E o segundo interesse material, porque eu acho que, voltando a esse ponto, há hoje uma disputa pelo fundo público, né? E essa disputa pelo fundo público você vai usar o fundo público para fazer benefícios sociais, para aumentar o nível de igualdade de oportunidades para as pessoas todas, ou você vai pagar renda, né? Você vai cebar o capital financeiro privado. Acho que essa é a questão, né? Então, tem uma disputa material pesada aí, eu acho que isso foi determinante. A segunda questão material, eu acho que são as nossas riquezas naturais. Eu acho que o pré-sal, ele despertou, né, enfim, a cobiça aí o olho gordo, né, das petrolíferas do mundo todo, que claramente estavam descontentes com a mudança do modelo de concessão que o Lula tinha produzido na questão do petróleo e do gás. Então, se a gente não pode dizer que foi provocado pela influência pelos agentes externos, né, ou que, enfim, fazer algum tipo de relação mais precisa com o que aconteceu, por exemplo, em 64, onde hoje a história mostra que claramente, sim, os Estados Unidos estavam lá, né, monitorando todo o golpe, etc., ainda que não seja nesse nível, mas também dizer que não tem nenhuma influência externa, nenhuma
nenhum interesse externo que tenha tido influência no que aconteceu aqui, eu acho que é ingenuidade, uma ingenuidade muito, muito grande. Então, acho que é isso. Eu acho que um golpe dessa proporção, dessa desfaçatez, desse risco, só se explica com causas muito concorrentes, muito complexas. Há, na minha opinião, para sistematizar uma resposta, uma ancestralidade e 3 interesses centrais nesse encaminhamento. A ancestralidade, a Dilma manejou mal a crise de desfinanciamento das contas externas brasileiras, optou pelo marketing em vez da política, e eu estive lá com ela, conversei muitas vezes e tal, e, enfim, é uma opção, a história dirá, eu acho que já disse que era muito melhor, na minha opinião, ter perdido a eleição falando a verdade e ganharíamos, do que ganhar a eleição e ser defenestrado sem confiabilidade, como aconteceu. Essa é a desconstituição que tirou o povo dela. Por isso que foi possível os 3 interesses centrais que já estavam dados, já estavam no mensalão. A gente se reunia às 7 horas da manhã, todo dia no Palácio do Planalto, porque sabíamos que tinha um golpe sendo escalado contra o Lula, claramente. Não há dúvida disso nenhum, então sempre foi assim. E essa é a história brasileira. Então, o primeiro interesse, gerar excedentes fiscais a qualquer custo e contradição para jogar no poço sem fundo do galope dívida versus PIB. Então, com a dívida versus PIB começa a tomar uma aceleração. Com Lula, com superávites consistentes, a dívida desce 78% do PIB, com o Fernando Henrique, para 43%. E nós somos para o AAA quase, né? Classificação de risco. Com a Dilma, isso volta a crescer aceleradamente por essa estupidez de enfrentar preço administrado pelo governo e reajuste de câmbio com juro alto, que na verdade é para proteger a rentabilidade de banco, lá como a gente montou no real para fazer durante 4 meses, faz 20 anos. Né? Isso está na dívida, era 600 bilhões quando o Lula tomou posse, é 4 trilhões e 300 bilhões hoje. Então, o primeiro interesse, gerar excedente, PEC 55, reforma da Previdência, etc., é para isso. Segundo interesse, extinguir, sufocar, matar a Lava Jato. Porque o povo brasileiro não viu ainda, a Lava Jato vai do A ao Z. Tem um C aí que escapa porque é meio estranho, não é chegado no assunto. Escapa mesmo, mas vai do A ao Z. E isto, inclusive, vai ser a morte da Lava Jato, porque vai ficar daqui a pouco meio que é todo mundo, quando começar a aflorar mesmo. Então há um consenso para abafar e não sei o quê. Agora vamos nomear um revisor da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, um militante do PSDB, Alexandre de Moraes, jovem, reputação razoavelmente pouco ilibada e conhecimento jurídico precário. Né? Para acrescentar uma caricatura, a tese de doutorado dele, mala e porca, é defendendo que ocupante de cargo comissionado de cargos executivos não pode ser nomeado para tribunais superiores. Essa é a tese de doutorado dele aqui na Escola de Direito da USP. E o terceiro interesse atende à sua específica pergunta. Sem nenhuma dúvida, é tão central quanto os 2 interesses ali, por eles aliados, a questão do interesse estrangeiro. Primeiro, e mais imediatamente, o pré-sal. Então, já revogaram, na lei de partilha, já revogaram a reserva de 30% da Petrobras, já estão atacando a ideia de conteúdo nacional, que é um caminho por onde a compra governamental vai germinar alguma maturidade tecnológica extensível a outros setores que não estritamente o petróleo e gás, mas mais gravemente, sem que a gente tivesse politizado ou organizado o pensamento da população brasileira, é o potencial extraordinário, não vou falar no passado, do alinhamento internacional do Brasil no BRICS. Porque o BRICS nos desinterdita 3 grandes interdições que o Império hoje nos impõe. Transferência tecnológica, mercado de 3 bilhões de bocas, onde se pode negociar um regime de preferências, até porque é uma complementariedade muito interessante, e transferências de tecnologias sensíveis, satélite, nuclear e etc, etc. É basicamente isso. Bom, e a outra, o financiamento. O Banco do BRICS, que foi fundado em Fortaleza, permite pela primeira vez desde Bretton Woods, né, que você tenha uma multilateral de financiamento rebelde às interdições do Fundo Monetário Internacional e da hegemonia norte-americana. Então, isto é muita coisa para os americanos aceitarem. Desculpa te interromper, Ciro, a gente está chegando ao final, ainda tem tempo para 2 perguntas. Eu vou pedir que as perguntas sejam curtas e as respostas também, para a gente poder
chegar ao fim do programa. Então, por favor. Bem, eu me chamo Albérico e, como vê aqui, eu sou militante do Fora Temer. Então, eu queria, aproveitando as últimas falas do Ciro, perguntar o seguinte: a lógica de acumulação capitalista é brutal. E os países estão caindo nessa lógica um após outro. A França não resistiu e os governos franceses estão sendo gerentes do capitalismo para garantir a apropriação da taxa de acumulação que as empresas capitalistas mundiais exigem. Não é? Então, você acredita que este arranjo último que você colocou, digamos, fora da franja ou fora do foco capitalista propriamente, Estados Unidos, é viável? Eu não quero ser confundido com um otimista descuidado das ameaças. Não, as ameaças são terríveis e tal, mas eu sim acredito. Porque o que eu estou vendo acontecer na humanidade hoje, a eleição do Trump chama muita atenção para isso, mas não é só isso. É um processo, um conjunto de sintomas. Há uma fissura, que eu tentei falar aqui no Brasil, ela já é grave, entre o capital da produção, que tem potencial de associação com o emprego, com o trabalho, e esse excedente de capital sem precedentes, que em 2008 sofreu uma debacle importante, do ponto de vista, vamos dizer, físico, 1 trilhão e 700 bilhões de dólares esterilizados, né? O Estado chamado a indenizar, né? E evidentemente que eles não se rendem tão cedo e tal. Mas por que a Alemanha banca as ineficiências da Grécia, as ineficiências da Irlanda, as ineficiências de Portugal, da Itália, da Espanha? Por quê? Está tentando fazer pela economia comercial, não propriamente financeira, né, o que não conseguiu com 2 guerras mundiais. Por que a Inglaterra está saindo? Por isto. Na minha opinião, exatamente por isso. O estresse da migração é um estresse sobre a questão do emprego. Então, os Estados nacionais estão voltando a dar protagonismo, coisa que era responsabilidade do laissez-faire, né? No thatcherismo, é o laissez-faire que resolve emprego, não é o Estado. Mas os Estados nacionais estão sendo agora obrigados, ainda que retoricamente, nesse primeiro momento, a falar do emprego das pessoas, a falar, e estão indo pelo pior caminho, porque há uma idade média se encerrando, eu acredito, na humanidade. Mas para o Brasil, a margem é generosa. Veja bem, quando... terrível isso, mas é o mundo. A Hillary Clinton, eu assisti os debates, e fiquei assistindo na trilha original, com medo de manipulação dos tradutores aí de Globo e não sei de que e tal. A Hillary Clinton falou a si mesma 2 vezes, em 2 debates distintos, que ia evoluir para proteger a América da dependência do petróleo vindo do Oriente Médio. Eu me arrepiei inteiro. Fora do Oriente Médio, onde tem reserva de petróleo, é Brasil e Venezuela. A Venezuela já está sob uma pinça trágica deles, e o golpe foi praticado com a influência deles, não tenha dúvida disso, né? E o Trump não mencionou a palavra Brasil nenhuma vez. Ou seja, deixa a gente quieto. Não, eu acho o oposto. Eu acho que na loucura dele, ele nos considera uma irrelevância, e nós temos condição, né, de ocupar essa irrelevância com um projeto. Especialmente se a gente recuperar o que o Lula genialmente viu, que é a ideia de você se associar com China, Rússia, Índia e África do Sul. Desculpe interromper novamente, vamos para a última pergunta, por favor, da noite. Henrique Perry, empresário. Gostaria de fazer uma pergunta. Eu gostaria que o Ciro e a professora respondessem, né? Porque é o seguinte, eu sou discípulo do Simonsen, que eu tive aula, né? E o Simonsen falava uma coisa que era a seguinte: fazer esse país andar não é difícil. Ele andar sozinho. O difícil é fazer ele parar. Ele falou, o cara que conseguir fazer esse país parar é uma maravilha. E a gente conseguiu ver isso agora. Ele falava uma segunda coisa também interessante, que era, nós vivíamos os anos 80, só se falava em recessão, aí depois passou a inflação, a estagflação, só se falava nisso. Ele falava, não se desesperem, porque o Brasil
sempre esteve à beira do abismo. Mas quando ele cair, não se preocupe, porque ele é maior que o abismo. Eu me lembro dessas palavras. Agora, o Paulo Henrique Amorim tocou num ponto aqui, antes de pedirem para ele ficar quieto, muito importante, que foi o seguinte. O Paulo Henrique falou assim, peraí, me explora um pouquinho mais essa questão financeira de banco, né? Eu queria fazer a seguinte pergunta. Você coloca 7 principais empreiteiras multinacionais, uma das maiores do mundo, em investigação. Paralisa inúmeras obras pelo país. Pelo que eu sei, empreiteira emprega mão de obra desqualificada, emprega muito, paga muito imposto, você paralisa elas. Aí você pega, começa a pagar juros para banco. Aí a receita, como o Ciro muito bem falou, caiu por conta das commodities, aí 44% da receita do governo federal vai para pagar banco. Eu comecei a me irritar com esse negócio, porque eu acompanhava isso quase todo dia, que eu ia muito para Brasília, mas a última vez que eu fiz essa avaliação, aí final de 2014 mais ou menos, nós estávamos pagando mais de R$1 trilhão de juros para banco. Isso é tudo que a cadeia produtiva automobilística produz. Quer dizer, e paga imposto para caramba, emprega muito, né? Então eu queria saber o seguinte, há condições de voltar a crescer pagando essa montanha de juros para bancos, principalmente para a professora que eu dirijo essa pergunta, que não gera riqueza, nós sabemos disso, não é isso? Não gera riqueza nenhuma. Há condições, e com as empreiteiras, as principais, paradas sem poder voltar a trabalhar, professor e Ciro, por favor. A resposta é simples, não. Não tem condições. Quer dizer, a economia tem 3 preços fundamentais. Se um deles estiver fora do prumo, algum problema acontece, né? Esses preços são o câmbio, o juro e o salário, né? Você tem que estar com essa equação mais ou menos azeitada, porque senão você tem problemas ou no curto prazo, ou no médio prazo, ou no longo prazo, a depender do que acontece no plano internacional. Nós estamos com um preço fundamental desajustado, o Ciro já falou isso aqui algumas vezes, desde o plano real, que é a taxa de juros, né? A nossa taxa de juros é absurda, inexplicável, né? E agora até a própria ortodoxia econômica, né, está questionando o poder do ponto de vista dos modelos, os modelos neo-keynesianos, o texto do André Lara Rezende, né, está questionando a funcionalidade da taxa de juros para reduzir a inflação. Está mostrando que a taxa de juros elevada pode aumentar a inflação no médio prazo, ainda que no curto prazo possa ter um efeito contrário, né? Agora, é evidente que com essa quantidade de recursos que você tem que deslocar do orçamento público para enfrentar o serviço da dívida, você não consegue o fundamental, que é que o Estado faça investimentos. Não adianta você ter um grande plano de investimentos, como a gente teve vários na história, se a gente não tiver como financiar isso. E nós estamos financiando a riqueza privada. Nós estamos financiando o crescimento. A senhora é a favor de desvio de finalidade do dinheiro das reservas cambiais para pagar parte dessa dívida interna, ainda que não se faça auditoria, acreditando que seja verdadeira? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu acho que seria um crime se isso fosse feito, né? Por quê? Porque hoje a gente só não está pior do que a gente já está, né, do ponto de vista macroeconômico, porque nós não temos nenhum risco externo, a não ser esse risco do passivo externo líquido que o Ciro mencionou aqui muito bem. A gente não tem um problema de dívida externa, a gente tem um passivo externo, inclusive um passivo externo de curto prazo muito grande, mas no curtíssimo prazo, o nosso nível de reservas nos permitiu passar pela crise de 2008, tá certo? Então, a gente rifar essa única salvaguarda que a gente tem, do ponto de vista macroeconômico, para pagar essa dívida que está engordada com esses juros que a gente tem de 20 anos nessa magnitude, de jeito nenhum. Sou absolutamente contrária a esse tipo de proposta. Vamos fazer então a última. Não, mas em tese,
é praticável o que ele falou, mas evidentemente não deveríamos fazer em nenhuma circunstância. Então, Não, parte dessa reserva foi construída expandindo o endividamento interno, mas está correto, porque agora nós temos um colchão que nos permite atravessar turbulências internacionais com reservas cambiais sólidas. eu não, Mas o pior terror do empregador não é não receber, é receber. Ah, claro. Principalmente quando o seu devedor, Claro. principalmente quando o seu devedor tem um patrimônio do tamanho do Brasil. Bom, aí eu já tenho uma proposta, Não é? e o que eu estou provocando já. Eu, Ciro Gomes, para resolver aquele primeiro problema de interdição do investimento privado, faria um fundo soberano ou hospedaria de 50 a 70